Então vou continuar aqui. Para quem está acompanhando aí nos PDFs, eu saí do um e tô indo pro 2, beleza? Então aqui, o objetivo aqui agora é imaginar várias coisas diferentes que no futuro eu acredito que vai ajudar a entender como funciona o Bitcoin. Então, você imagina o laranja aqui. Imagina que ele é um tipo de um encanador, que ele, sei lá, tem um quarto dele lá e, sei lá, tem um tubo lá, um cano lá. É, não dê muita importância aqui para esse tubão aqui que fica lá, sei lá, enfiado no chão lá, sei lá, em algum lugar lá dele. Mas é dele. E ele é um encanador, aí, sei lá, você pode imaginar um cano do material que você preferir imaginar. Você pode começar imaginando que é como se fosse de argila, sei lá, e ele molda esse cano aí, não sei. Mas enfim, ele, por um motivo artístico, ele resolveu ficar moldando canos, né, tubos e ficar colocando aqui na base, né. Então, ele pode modelar aqui um cano e colocar aqui, enfiar aqui na base aqui. Ele pode, inclusive, estender um cano que já existia, tá certo? Ele prepara, né? Molda lá, sei lá, e coloca. Ele, inclusive, pode colocar acima, né? Do último que foi colocado. E assim por diante, ele consegue ir construindo aqui essa estrutura aqui de canos. Então agora a gente vai expandir melhor, a gente vai mais adiante aí nessa noção aqui de cano. Ele imagina que ele ficou sem ideias de como ele pode, sei lá, aplicar a arte dele, né? Ele, digamos que é de argila aqui, né? E ele resolve querer inventar moda aqui de como ele vai fazer a borda dos canos. Então, sei lá, ele olha na mesa dele lá, tinha uma chave lá, ele pega essa chave e pressiona a chave contra a borda do cano, né, enquanto ele está fazendo esse cano. E aí a borda, ela vai ficar com um formato específico. Esse formato não vai encaixar em qualquer formato. Então a ideia aqui é essa: a chave ela vai prevenir, por ele aplicar aqui a chave sobre a borda, só uma borda compatível ia conseguir encaixar na borda. Tipo assim, a ponta direita aqui desse cano ia ter uma borda, né? E a ponta esquerda desse cano aqui, o próximo, teria que ter uma borda compatível para conseguir encaixar, né? Então, assim, eu não vou ficar desenhando borda diferente, assim, né? Não vou ficar colocando assim, a, a borda aqui, ela é toda esquisita, sei lá. Eu vou só deixar colorida a borda, né? Para indicar que essa borda, ela foi feita a partir da, do uso dessa chave aqui, entendeu? Que ela molda, né? Ela muda a forma aqui da borda. Então, por exemplo, aqui a gente tem um cano aqui, né, sei lá, amarelo, com uma borda feita com uma chave vermelha. E a gente tem um cano aqui que a gente quer estender esse cano aqui, né, enfiar esse cano no anterior. Só que esse aqui foi feito com uma outra chave, entendeu? Uma chave diferente aqui. Eu estou representando aqui cada cor de uma chave diferente, né? E do jeito que eu estou fazendo aqui, na verdade, só funciona, as chaves só são compatíveis se ela tem a mesma cor, digamos assim. Então, uma chave aqui, uma borda aqui feita com uma chave de cor amarela, né? Essa ponta desse cano não vai encaixar nessa outra ponta desse cano aqui, que tem a borda dele, que foi feito com uma chave vermelha. Então, as bordas ficam incompatíveis, eu não consigo encaixar. Porém, se eu tivesse feito essa ponta aqui, né, desse cano aqui, a ponta esquerda aqui, com uma chave de mesma cor, aí encaixaria, né? Aí eu conseguiria estender o cano anterior. Então aí você pode, inclusive, fingir que, sei lá, você não precisa nem desenhar mais as bordas, né? Mas, sei lá, vou continuar desenhando as bordas. Mas é uma extensão mesmo, né?
fica que nem antes aqui, né? O cano fica estendido, normal. Então é isso que esse encanador aí inventou moda aí e ele quis fazer desse jeito aí. A gente acabou essa parte aqui, agora vamos ver mais materiais, mais coisas adiante.